Boa noite. Estreando Instasérie Novos Paradigmas para um Novo Mundo, em busca de soluções para o coração, mente e espírito. Oi, Cacau, tudo bem, linda? Oiê. Então, vamos começar. Oi, Ju. Oiê. Vou chamar a Yara e vamos começar essa Instasérie temporada 1. Tá bom? Eu espero contribuir muito com vocês. Essa é a primeira das muitas. Vou chamar ela aqui. Ela não está online ainda. Ué. Alice, vem aqui me ajudar. Vamos esperar ela chegar. Primeira transmissão ao vivo, a gente não sabe como é que é, né? Oi, Luísa! Oi, querida! Bem-vindas! Vou tentar buscar ela aqui. Basta buscar? Acho que ela ainda não entrou. Então, gente, eu tive a ideia, eu vou falando aqui enquanto a Yara tá chegando, eu tive a ideia de fazer essa live, né, essa série de lives, porque eu acho importante. A gente estar vivendo um momento muito complicado no mundo e eu acho que a gente tem que trocar, a gente tem que começar a pensar em soluções para a mente, para o nosso coração, para o nosso espírito, porque o mundo não vai voltar a ser como era e a gente precisa se cuidar do planeta, cuidar das pessoas, cuidar das nossas relações e nada melhor do que a gente fazer isso conversando, né? Vamos lá. Nossa convidada está... Nossa, muito necessário, né? Muito necessário. A doutora Cláudia Cipolle será a nossa segunda convidada na semana que vem, no dia 9, falando sobre a importância da gente se conectar com o coração, para a gente poder viver melhor, para a gente poder ser mais feliz. A Yara entrou. Oi, Yara! A disse muito novo, é engraçado, né? Oi, Pronto, deixa eu só virar a câmera aqui. querida! Pronto. Oh, meu amor! Oi, querida. Obrigada, boa noite! Quanta honra! Imagina, Sol, a honra é minha, eu que tenho muito a te agradecer. Que alegria estar aqui com Gratidão. vocês. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Gratidão por você ter essa disponibilidade de passar esse conhecimento absurdo que Ai, você meu tem. Deus. E eu sou absolutamente abençoada de poder estar ao seu lado, né? Podendo estar presenciando todo essa trajetória maravilhosa que você vem fazendo e vem contribuindo para as pessoas, muito importante. Então, eu acho que eu estava falando que a gente está... que é importante. Eu fui muito motivada a fazer essa Instasérie, que eu chamei Instasérie temporada 1, que eu quero falar de muitas coisas, para a gente começar a discutir sobre, em vez de a gente ficar só falando em problemas, qual é a contribuição que a gente pode dar para o mundo? O que a gente pode fazer para expandir as nossas consciências? Isso é uma coisa que
eu tô completamente comprometida. É uma das minhas missões aqui no planeta é conseguir ajudar as pessoas a expandir as suas consciências. Eu acho para viver uma vida melhor, para ter mais qualidade de vida, para ter boas relações, para poder ser mais feliz, porque a gente veio para cá para ser feliz, não veio para cá para sofrer. É uma ilusão de que a gente tem que fazer as coisas tudo na luta, tudo no sofrimento e sem amor, né? Então a gente está vivendo um momento que eu acho importante a gente começar a discutir o que eu chamei de novos paradigmas para um novo mundo, em busca de soluções para o coração, mente e espírito. Então, você aceitou ser a convidada a abrir essa série e você achou que seria legal falar sobre ansiedade e pânico, né, nessa época de crise, e como a respiração ela pode ajudar nesse momento, né? Então, por favor, se presente e vamos lá, que eu estou adorando, quero saber todas as suas, o seu conhecimento, o que você pode dizer para a gente. Claro, Sol. Em primeiro lugar, assim, eu sou Yara de Lima, estou aí no mercado há quase 30 anos. É quase o tempo que nós temos de amizade, de conhecimento, é muito tempo mesmo. E tudo isso começou quando eu decidi assumir esse lado do autoconhecimento profissionalmente. Não é? Eu trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro como fonoaudióloga, e naquela altura um trabalho me tocou muito o coração, que é o trabalho do Renascimento, de onde eu me baseio, não é, nos estudos da respiração, dessa ferramenta do Renascimento. Ela me trouxe muito, muito sobre a respiração, e ela é baseada sobre a respiração, mas eu não vou falar de Renascimento, eu quero focar na respiração. Então, como a respiração já era uma velha conhecida minha, que eu trazia esse suporte lá da fonoaudiologia, né, eu enveredei pelo lado sagrado da respiração. E isso foi, assim, realmente a minha praia, né, foi o meu achado. Eu saí daquela ferramenta, daquele modus operandi mais cartesiano para um processo de transformação pessoal, de ajuda ao outro, e isso tem me realizado todo esse tempo. Então, a questão não é que a gente está vivendo agora, esse momento de crise, esse momento diferente, não é que para muitos se mostrou como uma crise, um caos total, para outros se mostrou como uma grande oportunidade, não é? Como isso aqui, que, por exemplo, que você está criando, o seu canal maravilhoso, a Intrasérie, como eu, não é? Há tanto tempo estive para fazer, e você me estimulando para fazer os vídeos e as lives, e de repente isso acenou para mim de uma forma tão natural e tão interessante neste momento, não é? Então tem sido mesmo uma grata surpresa esse meu relacionamento com o online. Então, para muitos é uma oportunidade, e eu acho, sabe, Sol, que isso veio para ficar. Veio para ficar essa forma de relação, de comunicação, essa forma de relação, independente do Covid, eu acho que é algo independente de como as coisas vão ficar a partir daqui, mas é algo que chegou para ficar. A gente vai ver cada vez mais webinários e coisas na internet, e é por aí, né? E cada vez mais a gente se abrindo ao atendimento online, que é absolutamente quase a mesma coisa do presencial. Eu tenho experimentado isso, os trabalhos, as sessões, tanto de renascimento quanto de constelação familiar, têm sido muito mais profundos, envolventes, dessa forma. Então, assim, para mim foi uma surpresa, que tinha uma resistência tremenda. Então, é isso, né? Para muitos vai ser mudança, oportunidade, transformação, novos olhares. É preciso abrir o coração, é preciso também fazer contato e conexão com o que está acontecendo, não é? Evitar o fechamento, a rigidez, os conceitos e preconceitos. A cada dia eu tenho
ficado assim absurdamente impressionada comigo, com os conceitos e preconceitos antigos se desmobilizando todos, caindo por terras. Hoje eu não, tem coisas, mil coisas, assim, todo dia tem uma. Olha, eu com essa resistência, com essa. Um vídeo que eu recebi de uma pessoa querida, aquele vídeo tinha resposta, um vídeo de uma palestra, aquele vídeo tinha resposta para uma pergunta que eu tinha feito na minha conexão matinal, no meu relacionamento, na minha conexão com Deus. E eu inicialmente disse, essa pessoa, esse vídeo, aí depois eu vou me abrir, o que é isso? Eu vou ouvir. E eu fiquei impressionada com a resposta que eu recebi de Deus, através de Deus que eu digo o Criador, sabe? Não estou conectada, não tem uma religião por trás de tudo o que eu faço e me alinho, a não ser a conexão com o sagrado, a conexão com o divino, que eu sinto que me responde assim, não é? Através de um livro, de uma pessoa, de uma mensagem, de uma aula, de tudo. Não é? A resposta está aí, se a gente quiser ver. Então, nesse movimento todo, se a gente puder abrir o olhar para essa oportunidade que nós estamos recebendo de bandeja, assim, esse é um momento único da humanidade, a gente está recebendo de presente. Porque se você parar para pensar como nós estávamos vivendo há 3 meses atrás ou 2, uma loucura completamente... Não querendo te interromper, por mas favor, assim, só para assim, contribuir mais ainda, é que as pessoas, elas estavam reclamando, claro, nós estamos vivendo um momento muito insano, muito extraordinário do ponto de vista, a gente não imaginava que ia viver um momento desse. Mas se a gente parar para pensar que como é que as pessoas estavam? Elas estavam reclamando, elas queriam parar de trabalhar, elas queriam um tempo mais em casa, elas queriam descansar, ter mais um tempo com a família. Claro que ninguém imaginou que teria que ser através de uma pandemia, de uma doença, de uma coisa que gerou muito medo para as pessoas. Mas assim, tem 2 coisas. Uma, a gente já vínhamos pedindo muito isso, essa parada, né? De alguma maneira. E isso aconteceu, e eu entendo que existe um inconsciente coletivo aí que trabalha muito para que as coisas se materializem, né, em função do que as pessoas estão querendo, estão pedindo. Isso é até uma outra discussão. Agora, o que a gente viu? A gente viu medo. O que a gente sentiu? As pessoas estão sufocadas, estão com medo, muito pânico, muita ansiedade. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pirar? A gente vai surtar? Não, a gente vai procurar maneiras e formas da gente poder lidar com isso, né? As pessoas, você fez uma live também interessante sobre relacionamento, as pessoas acabaram tendo que necessariamente se relacionar com as outras pessoas em casa, porque todo mundo saía, ia trabalhar e voltava, e as relações, elas não aconteciam, e aconteciam de uma maneira muito doentia. As pessoas agora estão tendo a oportunidade de curar essas relações, porque a gente tem que ter mais paciência com o outro, tem que ter mais amorosidade, tem que ter mais resiliência, né? Desenvolvendo todas essas questões, todos esses sentimentos, essas sensações, que na verdade a gente não trabalhava. Então, como é importante também a gente falar sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre o pânico, e como que a gente vai lidar, porque é possível lidar com isso, né? Totalmente. Isso, Sol, totalmente. Eu te agradeço, assim, voltar para o ponto o nosso tema, né, o nosso ponto de partida inicial, porque, assim, nesse movimento, o medo, o que é claro, a ameaça de algo ruim, algo desagradável, de uma ameaça, não é, nos ferir, e a ansiedade nos coloca lá na frente, ou seja, é um medo do futuro. Né? Existe um medo real de um ataque, de uma coisa, e nesse momento o nosso inimigo, muito entre aspas, porque não existe isso, é o vírus, não é? Mas assim, existe esse medo da morte, medo do desconhecido, medo da morte,
e o medo do futuro que vai se manifestar através da ansiedade, não é? Então, ansiedade e pânico. No caso, o pânico é o medo. Eu fiz aqui só uma anotação para não perder esse eixo, que o pânico, aliás, é um medo numa potência muito elevada. Então, para esses dois sentimentos e para muitos outros, para insegurança, para A própria raiva, raiva. ansiedade e medo e pânico, existe a ferramenta da respiração e é muito simples, é algo muito simples, muito suave, que se uma pessoa conecta ou se conecta consigo mesmo e fica consciente do seu momento presente, ela vai sentir a sua respiração. A respiração que, se a gente parar para observar, ela é a primeira a paralisar o músculo do diafragma, é o primeiro a se trancar diante de uma situação de impacto. Então, é como se a gente parasse de respirar, trava aqui, não é? E não percebemos que nós estamos sem ar para respirar, sem vida, né? E considerar que a respiração é a nossa primeira função a se apresentar no mundo, porque é através da respiração que nós chegamos à vida. Então, a respiração ela é nossa conhecida e nossa aliada há muito, desde do primeiro minuto da nossa primeira respiração. Então, assim, olha que bênção, não é? Que coisa grandiosa que é a respiração. Então, a consciência de que ela existe, perceber seu corpo e observar como é a sua respiração quando você está num momento feliz e agradável, feliz e confortável. A respiração ela é plena, ela é fluida, ela é grande, ela é leve. Como é a nossa respiração quando nós estamos diante do impacto, ou nós levamos um susto, digamos, foi até um exemplo que eu citei na outra live, eu vou trazer para cá também. Você está querendo atravessar a rua, desce o paralelepípedo, sai da calçada para a rua, e aí vem um carro alucinado, correndo, e você vê a tempo, consegue voltar para a calçada, a sua respiração vai ficar ofegante, ela vai ficar pelo susto. Olha, isso é o pânico, né? Pânico e o medo absurdo de que a ameaça que se estabeleceu naquele momento. Então, a respiração, ela acompanha o nosso estado. Se você está muito, muito, muito alegre, chegando a estar excitado, a sua respiração também está acelerada. Então, a melhor forma de você voltar para o equilíbrio diante de qualquer situação, Solange, qualquer crise, qualquer coisa, a pior coisa, o contato com a nossa respiração nos coloca de novo no nosso lugar, dentro do nosso corpo, sabe? Porque eu vou dizer, o nosso cabeção, não é? O nosso racional, o nosso intelecto nos leva naturalmente para a ansiedade, porque nos leva lá para frente. O nosso pensamento, ele em geral, sendo assim tão acelerado, sem falar nos trânsitos de Mercúrio, que aí a astróloga vai poder falar disso muito melhor. Se a gente não tiver sob essa influência, mesmo naturalmente, algumas pessoas têm um pensamento muito acelerado. E isso, naturalmente, nos leva para a ansiedade, que é o não estar. A ansiedade nada mais é do que você não conseguir estar no presente com você estabilizado dentro do seu corpo. Não é? Você está lá na frente, num projeto, no ano que vem, ou não sei, na semana que vem, e isso já... Como vai ser? Eu estou pensando no futuro, como vai ser quando eu encontrar com a Sol na live da semana que vem? Será que vai dar tudo certo? A cabeça começa a funcionar assim. E claro, por que não daria certo? Então, assim, não é algo que a gente vai se ocupar, vai fazer de tudo, não é, para estar bem, para estar centrado, e claro que vai correr bem. Assim, então, o nosso estado, o nosso estado de pensamento também influencia sobre a nossa respiração e sobre o nosso bem-estar. Não é? Porque, em geral, a cabeça vai para o pensamento negativo, não vai, as crenças limitantes que nós trazemos desde sempre, desde o início da vida, não é? De acordo com o que a gente experimenta e observamos no meio dos nossos pais, na vida, nós vamos adquirindo
padrões e pensamentos absolutamente negativos, limitantes, destrutivos, mas é o que nós conhecemos, é o que nós nos habituamos. Não, é melhor eu me precaver, isso não vai dar certo, então eu já crio uma expectativa ruim, uma expectativa negativa em relação a tudo o que eu tenho a fazer. Isso é algo que a gente precisa interromper, não é? Observando a própria respiração. Você consegue interromper quando o pensamento começar a ser, opa, como é que eu estou me sentindo? Porque o pensamento começa a produzir coisas negativas, a primeira reação no corpo, se a pessoa estiver consciente do corpo e estiver em seu corpo, ela vai sentir um mal-estar profundo. Qualquer um pode fazer essa experiência. Você vê, só para complementar aqui, você vê que a questão da respiração, como as pessoas elas não têm conexão com a respiração, como elas não têm a consciência da sua presença, do aqui e agora, de estar presente no aqui e agora. E a respiração, ela é uma forma de trazer você de volta para o aqui e agora, que o aqui e agora é o momento exato, o melhor momento que você deve estar, nem no futuro, nem no passado, não é? Claro, o passado já passou, já acabou, o que tinha que acontecer já foi, o futuro ainda está por vir e depende do presente, depende de eu estar aqui e agora dentro do meu corpo. Eu te agradeço muito por essa lembrança em relação a essa coisa fundamental. A respiração nos mantém no presente, no aqui e agora, nem um minuto, porque vivendo o presente na totalidade, o futuro se manifesta de acordo com o que eu estiver plantando nesse momento presente. Não é diferente, isso é lei física, não há nada diferente disso, não é mágica, não é esoterismo, é físico. A cada momento que eu estou inteiramente aqui, né, eu crio, por conta dos pensamentos, por conta dos sentimentos, eu estou criando algo que vem a se manifestar mais adiante, de acordo com a nutrição e o andamento daquilo, né? Então, a respiração é algo muito, muito simples. Eu queria trazer aqui 1, 2 respirações para fazer com a sua audiência e a minha também. Eu já vi que tem gente aqui que entrou, a Gertrudes, entrou a Kise. Você chegou a falar, né, para o pessoal que ia estar fazendo a live, mas tudo bem, a gente pode repetir, se outras pessoas... Vai ficar gravada a live, tá? Vai estar no IGTV, depois a gente vai botar inclusive no teu YouTube, então, para as pessoas não se preocuparem, elas vão poder ver. Eu acho que assim, a gente pode até... de repente terminar, encerrar, consagrar a live com uma respiração, uma prática que eu acho interessante. Eu só queria poder perguntar para você o seguinte: as pessoas podem, por exemplo, a partir do momento que ela se conscientiza, como é que é se conscientizar da respiração, né? Porque a gente respira e tal. Mas se a pessoa, por exemplo, elas podem começar a perceber que elas, por exemplo, quem tem ataque de pânico, né? Elas podem, de repente, perceber que elas estão prestes a ter um ataque de pânico através da respiração. A respiração pode ser um sinalizador. Como é que elas podem identificar isso? E como é que elas podem transformar esse momento de repente, para não acontecer isso? Nossa, Solange, que pergunta maravilhosa. Eu super te agradeço. Porque, assim, a pessoa que tende a ter um ataque de pânico, alguma coisa nessa direção, ela não vai exatamente perceber através da respiração. Ela vai perceber através dos batimentos cardíacos, através de uma aceleração, de uma iminente perda de controle, uma iminente crise de desequilíbrio, não é? Ela vai perceber que alguma coisa está se acelerando, se acirrando, se agitando. Então, nesse momento, justamente, o que ela pode fazer é muito rápido, né? É muito rápido. Exato. Mas ali, nessa hora, inspirar de uma forma bem profunda
e expirar de forma a deixar que o ar que tenha entrado saia, não é? Mas de uma forma presente. Então, eu comecei com a minha agitação. Muitas vezes posso fechar os olhos e isso, se eu continuar nesse movimento, o que vai acontecer é que eu vou fazer o contrário. Se eu continuar nesse movimento de inspiração e expiração contínuos, o que vai acontecer é que eu vou entrar, cada vez que eu inspirar, eu vou mais profundo para dentro de mim. A grande contribuição da respiração é que ela nos coloca no momento presente para dentro de nós. Então, Solange, você tem medo de alguma coisa, você está sofrendo uma ameaça. Como você vai se sentir mais acompanhada e fortalecida, não é? Fora de você? A respiração nos coloca para dentro e nesse lugar há um empoderamento, um fortalecimento interior que você já tem uma possibilidade de ver a situação de uma forma diferente e de se sentir, porque não é ver de forma diferente. Essa respiração vai fazer você se sentir de forma diferente. E como é essa respiração? Eu vou fazer novamente uma respiração profunda. A pessoa inspira profundamente pelo nariz, de forma que ela amplie o peito, essa região superior, não é? Ela vai respirar com toda a capacidade pulmonar, ela vai respirar desde a pelve, a respiração vai passar pelo abdômen, vai vir para o tórax, até esqueci aqui a clavícula. É um movimento muito... Quando uma pessoa respira profundamente, todas essas partes que eu acabei de falar, pelve, abdômen, a parte baixa do tórax, a parte superior do tórax, e quase aqui na clavícula, o ombro quando a gente respira profundamente, o ombro não faz um movimento, ele está... Essa respiração na região do peito traz um aprofundamento, um apaziguamento e um fortalecimento que é ímpar, só experimentando para uma pessoa saber. E essa prática pode ser feita todos os dias, 2 minutinhos a 4 minutos por dia, Solange, já são suficientíssimos, eu ia falar outra coisa, suficientésimos, para uma pessoa continuamente se encontrar, se fortalecer. Essa respiração, quando realizada com frequência, a pessoa desenvolve muita intuição e muita clareza, muita percepção das coisas, sabe? O Leonard Dohr, que foi o criador dessa técnica, ele dizia que uma pessoa, quando faz esse tipo de respiração por 1 ano, ela adquire uma consciência muito grande de si, do mundo, desenvolve muito a intuição e as percepções extrasensoriais. Essa coisa... Assim, a pessoa cria uma capacidade de perceber mais do que aquilo que ela vê no concreto, né? Como um acesso a sensações que te dão pistas sobre o que está bacana na sua vida, o que não está, sobre o que aquela pessoa traz para você, sobre tudo, sobre como você está. Não é? Se você tem uma aula importante para dar e está se sentindo mal, você tem 2 possibilidades. Ou você desmarca essa aula, ou você senta, se apropria de você, relaxa, respira e respira e respira. Você vai a partir desse momento, você vai se levantar com outra possibilidade de ir lá, com outra sensação física, se esse mal-estar for um mal-estar emocional. Você fala que abre tudo isso aqui, a gente, né, acaba criando um espaço maior aqui, e oxigena também o cérebro, faz com que você comece a não pensar de maneira tão confusa e tão enrolada, de uma maneira tão assim aflitiva como você estava naquele momento, né? Perfeito. Então, assim, continua, completa. Não, porque falar. Assim, a respiração, ela naturalmente vai fazer esse efeito da oxigenação cerebral, que você acaba de falar, e as pessoas às vezes ficam assim, ai, mas eu fiquei muito tonta, eu fiquei muito... Gente,
é natural que uma pessoa que esteja respirando quase que subventiladamente, a gente quase que subventila. A gente respira, a gente subrespira, né? Se dá para falar assim, né? Muito superficialmente em doses homeopáticas, quase que para sobreviver. Gente, É, como? Se nós temos esse potencial dessa respiração livre, maravilhosa, potente, que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos empodera, nos faz mergulhar para dentro, né? Que nos apoia nisso tudo, que nos coloca nesse contato com o nosso ser interior, com o eu interior, com aquilo que dentro de mim sabe qual é o caminho, com aquilo que dentro de mim sabe. E a gente sabe, porque a respiração sendo feita nessa região, as sensações ficam muito aguçadas a partir daí, não é? Ficam muito aguçadas nessa região. E aí, uma situação difícil, uma situação é, não muito apoiadora, eu vou sentir, a pessoa sabe, ela tem um crivo, desenvolve uma percepção a partir daqui, que é a percepção de que esse chakra cardíaco, né, esse centro energético, ele se fecha, ou ele se contrai, ou ele fica muito trêmulo, ou ele se expande. Não é? Se você está à vontade, e você tá com uma pessoa que te deixa à vontade, é uma sensação de abertura, e claro, não é só estar à vontade, a troca que existe, né, a intenção da pessoa, tudo se percebe. E ao mesmo tempo você pode estar bem diante de uma pessoa que você percebe que não está nada bem com ela e que provavelmente também esteja enviando alguns pensamentos não muito apoiadores para você, e você dá conta sabe, de se separar daquilo, aquilo é dela, você se mantém centrado dentro de você. A Luísa Xavier, ela tem uma pergunta aqui, ela perguntou, é necessário parar uma atividade para fazer essa respiração, ou é possível respirar dessa forma? Ou é possível respirar assim, trabalhando, por exemplo? Sim, desde que você, por exemplo, se você está dirigindo, é melhor evitar, é melhor você parar. Mas você está trabalhando num atendimento a uma pessoa, por exemplo, ótimo, a pessoa está conversando, ou está trazendo, se você é um terapeuta, se você é um... brigando com você, você faz um distanciamento interno. Entra na respiração, aquilo já é suficiente. Então, dependendo da sua atividade profissional, Luísa, talvez se você for um professor, ótimo para você respirar dessa maneira nos intervalos em que seus alunos estão respondendo alguma coisa, ou estão fazendo algum exercício escrito, ou estão apresentando algo para você ou para a turma. Não é? Uma respiração que é plena, grande, profunda, e ela cai na expiração. E de novo ela vem, expande tudo. Eu ia fazer, mas não consigo falar, então ela vem, expande tudo. Bem, no final a gente faz um exercíciozinho. Você falou, Yara, se vier, pessoal, pode perguntar, a gente para aqui o que está falando. Ó, poderia repetir como é a respiração, por favor? A Bianca Bianca querida. Pano, como vai? Sim, eu repito. Repetir como é a respiração, por favor? Claro. Então, vamos Então, lá. a respiração, ela começa desde lá de baixo, desde a pelve, né? Ela vem lá da barriga, lá embaixo. Então, assim, é uma inspiração profunda que você traz até a região do peito, e solta e relaxa. Essa respiração, preferencialmente, seria bom que você fizesse por uma via, ou seja, inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Se você decidir inspirar pela boca, então expire pela boca também. Mas seria uma inspiração plena, bem profunda, onde a respiração, ela parece que te leva, te joga lá para dentro. Tipo isso aqui. Eu acho muito importante agora eu demonstrar. Tá.
Uma respiração suave. Pelo nariz Expiro pelo nariz. Se a gente parar para perceber, sabe, Solange, isso é uma coisa muito importante. Olá, Raquel Bastos, bem-vinda. Eu vi que a comida da Vera entrou, que é a Vera Cláudia. Bem-vindos todos. Eu não consigo ver todo mundo, mas olha, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui recebendo todo mundo e a gente batendo esse papo sobre a respiração que tanto me encanta. Então, voltando para a respiração, a forma de respirar é trazer bastante consciência para o seu corpo, deixar o ar entrar suavemente e ir até o seu... Não precisa fazer ruído, não precisa ser forçada, não é uma respiração rígida, é uma respiração confortável, que de preferência você esteja com as suas costas apoiadas num lugar, numa cadeira, no espaldar de uma cadeira, ou numa parede, ou numa almofada, e que você possa prestar atenção ao ar que você traz para dentro de você e o ar que sai naturalmente. E, novamente ele entra e daqui a um pouco ele sai. A proposta dessa respiração, Solange, é que ela seja circular. Então eu inspiro e expiro, e inspiro, e essa respiração circular significa, e conectada, significa que ela não tem pausas entre a expiração e a inspiração. Eu inspiro, eu não preciso fazer pausa entre a inspiração e a expiração, e aí eu expiro, e não preciso fazer pausa aqui embaixo entre a expiração e a inspiração. Se eu puder fazer de uma forma bem relaxada, de maneira que eu inspire, expire continuamente, por até 4 minutos. 2 minutos já são suficientes, 4 minutos assim já está ótimo para quem não faz uma prática regular de respiração, já seria excelente. Com essa... Deixa eu te perguntar. Sim. Com esse benefício de se auto-habitar. 2 coisas que eu queria te pedir, para quem não te conhece, você falar um pouco dessa técnica que quem criou foi o Leonardo, que é o criador também do Rebuffing, que é o Renascimento, que é um trabalho que você já faz há mais de 30 anos, que eu queria que você explicasse um pouco para contextualizar para as pessoas como surgiu e quais os benefícios. Mas uma segunda pergunta você tem, assim, não sei se de repente você lembrar, casos de clientes suas, de pacientes suas que você eventualmente atendeu e que tiveram momentos assim, de extrema ansiedade, independente de pandemia, de tal, momentos, pessoas que te procuraram no momento de muita dificuldade, de muita ansiedade, um momento difícil e que tiveram bons resultados através da respiração, dessas respirações que você ensina e pratica. Então, vão aí 2 perguntas. Eu vou começar a responder pela segunda, porque aí depois eu vou para para o mínimo que eu puder falar, no sentido resumido, não é, do que seja um renascimento. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma cliente, assim, tem muito tempo, isso foi lá no início mesmo, e essa cliente ela veio porque ela estava hiperventilando. Ou seja, o nível de ansiedade dela era tão, tão, tão alto que ela, na expiração, ela derramava na corrente sanguínea mais gás carbônico do que o oxigênio. Ela inspirava com tanta tensão que ela levava para a corrente sanguínea dela mais gás carbônico do que o oxigênio. Porque, assim, quando uma pessoa expira com muita carga, digamos que eu estivesse aqui, minha angústia eu quero botar para fora, e vou ficando cada vez mais nervosa, forçando a expiração, eu posso entrar num quadro de hiperventilação que se caracteriza por um derramamento de anidrido de carbono, de gás carbônico desequilibrado na corrente sanguínea. Né? Eu desequilibro o pH
do sangue através da respiração. Eu saio do alcalino para o... Eu sempre confundo, eu vou para o terroso, não, do alcalino para o ácido. Então, toda essa acidez na corrente sanguínea gera um estado de caos, pânico e falta de ar, ou seja, piora... Gera doenças degenerações cerebrais, o organismo está inflamado, né? Exato. Gera doenças seríssimas. Doutora Cláudia Cipolla pode falar sobre isso, que tem um trabalho com câncer. E gera o organismo inflamado, ácido, é o que gera doenças, né? Exatamente. E a respiração pode trabalhar nisso, né? Com muita propriedade e facilidade, assim, fluidez, e rola mesmo. Então, essa menina, ela chegou com essa situação, o quadro de hiperventilação. Menina, porque ela era uma jovem, eu já devia ter meus 30 e poucos, ela tinha 20 e pouquinho, 23, 22, muito jovenzinha, desesperada. Olha, impressionante como o efeito da respiração e de um belo relaxamento, né? Assim, a musculatura dela toda era muito contraída, ela estava num estresse muito, muito grande. Havia uma situação de viagem, uma situação de um casamento que estava por se manifestar, então ela estava muito, 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 muito tensa, não é? E estressada por conta dessas situações. Então, ela entrou nesse quadro e foi numa sessão de respiração. O trabalho do Renascimento se propõe a no mínimo 10 sessões, 12 sessões de trabalho que envolvem a respiração e o estudo do pensamento, né? A análise das crenças e dos padrões negativos de pensamento que nós trazemos desde o nascimento, no sentido de dissolver isso. E a respiração é a ferramenta que dissolve. Então, para além dessa coisa aqui bem biológica e química que a gente está falando, a respiração ainda tem o potencial de dissolver memórias, de dissolver traumas, de dissolver sentimentos que são, por exemplo, a raiva, sentimentos que são estruturais em nós e que não nos apoiam a estar em equilíbrio. Não é? Então, assim, voltando, e recentemente uma cliente, uma pessoa que é praticante, uma cliente que chegou há pouco tempo, praticante de meditação há séculos, desde muito cedo, essa pessoa ficou impressionada com a respiração suave, profunda, impressionada e bem, não é? Porque ela fazia uma respiração conduzida, não é? Controlada, e ela ficou impressionada com o descontrole que ela passou numa sessão. Ela passou por aquele descontrole todo e se sentiu segura no corpo dela perante a respiração. Eu estou falando agora de uma respiração que é diferente dessa que eu ensinei para as pessoas fazerem, porque no Renascimento a gente faz uma respiração contínua, a pessoa faz uma respiração contínua por quase 1 hora e o terapeuta acompanha os efeitos daquilo. Não é isso que eu estou propondo aqui, porque uma pessoa quando respira, quando ela entra, e estou propondo uma respiração que possa ser feita em pé ou sentado. Você pode fazer essa respiração no banco, se você estiver sei lá, num cartório, num lugar de movimento, você pode fazer essa respiração, essa que eu ensinei, de olhos abertos, não é respirando conscientemente, mas a respiração esta que eu estou falando dessa cliente, que ela experimentou, isso foi um relato que eu fiquei muito impressionada. Como eu vivenciei todo esse descontrole, esse caos, que era a coisa importante para ela, porque ela vinha de um controle excessivo. E assim, numa primeira sessão, a respiração a pegou de uma forma, como quem diz, assim, o espírito da respiração dizendo para ela, olha, você não controla nada, quem manda aqui é o seu eu superior, ou o Deus, o sagrado, sai desse lugar. Então, para cada um, a respiração vai trazer isso durante a sessão, né? A respiração vai trazer vai cumprir a sua função de acordo com aquela pessoa. Não há uma regra, né? Cada um, e por isso a gente... Digas. Fala. Não, por isso... Por isso a gente diz, uma sessão, ela não é igual a outra e nós nunca sabemos o que vai acontecer. É exatamente como a constelação familiar, nós não temos noção do que vem. Não há controle do terapeuta, há um acompanhamento, há uma condução
e a gente está ali para oferecer segurança, não é? Então, A Bianca falou aqui que eu sou um caso, superei uma síndrome da ansiedade aplicando técnica de respiração. Aprendi que ótimo. respirar é literalmente viver. É isso. E essa é a proposta do Renascimento, né? Você me perguntou há pouco, o Renascimento, um trabalho criado na Califórnia, através lá do Leonard Orr, que se propõe a isso, né? A resgatar a alegria de viver, resgatar a vida, resgatar o momento do nascimento como aquele que normalmente foi super traumático, Sol. O momento do nascimento é um momento tão importante, tão significativo e, em geral, como Uma live só para sobre... isso. Ok, a gente depois faz sobre renascimento, porque é uma coisa mesmo assim incrível, como o corte do cordão umbilical em geral de forma precoce faz com que nós tenhamos essa relação muito traumática e difícil com a nossa respiração, como se respirar doesse, porque o corte do cordão faz o quê? Que o bebê aspire, né? Ele sorva aquele ar com muita força e de uma forma muito abrupta, porque senão ele morre. É uma respiração de sobrevivência. Então nós já chegamos aqui nesse estresse da sobrevivência, imagina. Isso precisa ser liberado, e sem falar outras tantas questões, não é, que surgem a partir daí. Então, assim, é um trabalho muito, muito bonito, muito sensível, ele se faz em várias sessões, e tem como objetivo exatamente trabalhar o impacto que a primeira respiração traz para as nossas vidas e também trabalhar as crenças limitantes que cada um absorveu naquele primeiro. Todos nós assimilamos um pensamento que é muito negativo e limitante no momento do nascimento. Assim também como nós assimilamos... Meu Deus! Existe um processo, não é muito difícil, mas a gente precisa iniciar um processo de investigar essas crenças e nós chegamos lá. E quando chegamos, criamos um pensamento contrário, como um mantra, mas é um pensamento contrário, construtivo, criativo, que tem como, você sabe muito bem disso, através do barra de Access, não é? Existem pensamentos e afirmações, quase que decretos, que a gente afirma. Então, é preciso criar algo que seja de acordo com aquilo que a pessoa registrou. E aí a pessoa dissolve. Eu, quando nasci o meu pensamento mais negativo e limitante, que eu absorvi, que eu adquiri, é de que eu sou uma decepção. Eu era uma decepção. Porque eu era esperado um menino. Eu era esperado um menino e não a menina que vem. Então, assim, a menina que nasce de sexo equivocado, né, ela tem muito essa sensação de que decepciona, de que não é aquilo que as pessoas esperam. E isso se manifestava quando eu comecei na fonoaudiologia, eu ia dar palestras, eu não conseguia falar. Eu ficava em pânico, eu sabia, era a única que sabia daquilo que tinha que ser tratado ali, e eu não conseguia encarar eu achava que eu não ia dar conta, que eu ia decepcionar, e efetivamente decepcionava, porque eu não abria a boca, não falava, eu não fazia nada. Olha, isso na televisão, no rádio, olha, um fiasco. E aí isso foi em 87, eu conheci Renascimento. Que você está curada, né? Porque tu fala maravilhosamente bem. Cotovelos. Então, aí em 89, isso foi em 87, 87, foi lá pelos idos de 82, quando eu estava em Rondônia. Ali em 89 foi que eu conheci o Renascimento, e de 89 até 91 eu fui namorando esse Renascimento, acabei fazendo a formação em 91. Na verdade, são 29 anos, né, de trabalho. Então, assim, foi mesmo uma mudança muito grande. Então, essa coisa, né, o pensamento limitante que cada um de nós tem é muito importante. Nós não temos noção, é inconsciente, totalmente inconsciente, e é preciso, para quem se interessa e acha que isso tem fundamento, mergulhar, não é? A gente marca uma outra live para falar sobre isso. Sobre os nascimentos e as crenças, que são espetaculares. É lindo, é um trabalho lindo e faz muito sentido. E tem total conexão com a questão da respiração nesse primeiro momento. Exato. Me lembro que eu fiz questão que a Alice, minha filha, ela nascesse com... eu tentei fazer debaixo d'água, não consegui,
fiz um parto natural, mas na hora que ela nasceu, apagaram as luzes, eu pedi para apagar as luzes e não deram tapinha nela, então ela não chorou na hora que ela nasceu. Foi um nascimento, apesar de ter demorado para nascer, mas foi um nascimento tranquilo, sem essa coisa da respiração. Uhum. Né, esse susto, né, que eu acho que, né, porque tem que bater tem um objetivo, né, médico, científico, claro que o que dizem, né, você pode falar melhor do que eu, mas existe uma possibilidade de não fazer isso e tá tudo bem, né? Se mostrou com o tempo totalmente desnecessário. Está se mostrando nos últimos anos totalmente desnecessário. Dar o tempo ao bebê dele respirar ou simplesmente cortar o cordão quer dizer, para quem pratica assim, não é, cortar o cordão imediatamente após o nascimento, deixar o bebê sorver por ele a sua respiração, mas a prática do parto natural que permite que o bebê fique ligado à mãe através do cordão umbilical, o tempo mais ou menos de 2, 3 a 10 minutos. Não é muito tempo, mas é mais tempo. Um parto... Porque imediatamente o nascimento é um tempinho, são minutinhos. O bebê respira por si. Corta o cordão, dá um tapa na bunda, vira de cabeça para baixo. Imagina aquele bebê que esteve imerso, estava protegido no útero, imerso em líquido, totalmente aconchegado. É claro que nem todos os úteros são assim, tão maravilhosos. Existem úteros muito hostis, nós sabemos disso. Mas a maioria de nós sentiu aquele ambiente como um ambiente muito acolhedor e seguro. E, de repente, saímos aqui com essa violência toda. O que você acha? Caraca, porra! Que merda é essa? Exatamente. Existem estudos... Tiraram ali do quentinho, estava tão bom! Tanto Le Boyer, engraçado, 2 franceses, Le Boyer e Michel Audin, foram médicos obstetras que criaram isso. O primeiro, né, o parto Le Boyer, que preconizava essa coisa da luz na penumbra, o ambiente silencioso, musiquinha, não sei o quê, mas ele ainda colocava muito foco na mãe. O Michel Audin, esse Le Boyer, o Michel Audin, ele acrescenta, ele traz tudo isso, mas ele fala muito da participação da mãe. Se a mãe estiver sem estresse, se a mãe for respeitada na escolha dela, se a mãe for acolhida, ela vai ter a capacidade de acompanhar seu filho, de promover ao bebê esse nascimento menos agitado, menos estressado. Então, assim, ele focou um pouco mais na mulher, mas também com a mesma... Aí trouxe a contribuição dos partos na vertical, não é, de cócoras, ou na banheira. Então, assim, o parto tem evoluído muito, graças a Deus, para que as pessoas cheguem aqui com uma outra visão de mundo. Porque, olha o que o Michel Audin colocou, se nós mudarmos a maneira de nascer, nós mudaremos o mundo. Porque o mundo, nós chegamos ao mundo violentados. E toda a nossa dinâmica frente à vida é de proteção. Nós não estamos apaziguados, nós não estamos esperando pelo melhor, a gente está esperando por guerra. Sempre espera pelo pior. Isso é muito complicado, porque você passa a vida inteira assim, né? E vai tomando consciência, né? Eu acho que é a nossa obrigação, né, de expansores de consciência, começar a falar para as pessoas que elas podem viver de uma maneira diferente, é possível viver de uma maneira diferente, e vai ter trabalho de transformação, né, da dor, mas exatamente. É possível. E isso a gente precisa... Eu quero só parafrasear um professor que eu tenho, o Peter Spelter, ele diz, isto não cai do céu. E é verdade, todo esse processo não cai do céu, é um processo, é um dia após o outro, de consciência, de presença, de autoconsciência mesmo, para que as coisas se processem nas nossas vidas. A gente fica esperando todo mundo, né, que é muito a mágica, cruza o braço e acha ou pensa que vai cair do céu. Não cai do céu. É trabalho. Umas coisas, as pessoas não querem sair da zona de conforto, as pessoas não querem... se transformar, aquela dor já é conhecida. O Eckhart Tolle fala do corpo de dor, né? Que você já está acostumado com aquele corpo de dor,
E o Access fala sobre o entretenimento do trauma, né? Que existe um entretenimento ali do trauma, e você se relaciona com aquilo ali, e as pessoas, elas também te dão mais atenção, e você é a pessoa ansiosa, você é uma pessoa panicada, você, entendeu? Então, tem toda uma situação que gira em torno disso, que as pessoas precisam ficar atentas, e principalmente, querer se cuidar, né? A doutora Cláudia Cipolla, ela que é minha amiga também, então eu aprendo muito com ela. Ela fala, ela trabalha com protocolos para ajudar as pessoas que estão com câncer ou que descobriram o diagnóstico muito cedo. Ela trabalha com protocolo para ajudar as pessoas a se curar, né? E ela vai estar aqui dia 9 falando sobre caminhos do coração, mas ela também tem um trabalho com o despertar do coração. Mas, e como isso também, quando você fala de nascimento, respiração, então, você vê como está tudo conectado, né? Isso foi a apresentação que eu fiz. As pessoas têm que entender que está tudo conectado, né? E como que eu acho que essa pandemia meio que fez as pessoas olharem um pouco, nossa, como nós todos estamos conectados, se tá ruim de um lado, vai estar ruim de outro, se está bom de um lado, a gente precisa estar bem, todo mundo bem. Então, isso eu estou falando porque ela fala que nem todo mundo, a doutora Cláudia, ela fala, nem todo mundo quer trabalhar, quer se curar, quer passar por um processo de transformação. Não, é verdade. Isso é uma das bases, não adianta você aprender técnicas, você vai ensinar como profissional, você vai ensinar todas as técnicas, você tem experiência de consultório e você já viu que as pessoas que quiseram realmente se transformar profundamente, elas tiveram um ganho, elas tiveram a cura, um benefício, mas as pessoas que, sabe, não querem, não adianta, isso é muito complicado, porque a gente também não pode obrigar as pessoas a quererem ficar bem. Isso para o ajudador, não é, Solange? É a primeira coisa. Respeitar o tempo do outro, o outro quer. E na prática do renascimento tem uma coisa assim, no início do trabalho nós fazemos uma entrevista e a gente fica muito atento para isso. Quem é a pessoa que está aqui para esse trabalho? É uma pessoa que quer se transformar, é uma pessoa que precisa de alguma coisa. Se essa pessoa precisa de alguma coisa, a gente devolve para ela e diz, olha, eu acho que aqui não é o seu lugar. A gente, né, sinaliza para ela, acho que aqui no renascimento ninguém vai te dar nada. É você que vai trazer a sua força interior para o processo. Eu estou aqui para te acompanhar, não para fazer por você. E aí, é isso. Você quer. É a velha frase, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, não é? Exato. Não sei como é que a gente está de tempo. Pois é, deixa eu te falar. Ai, o que eu fiz aqui? Você virou a câmera. Naqueles 2 pontinhos assim, ó, foi o que eu fiz quando eu entrei. Tem do lado, a câmera embaixo do lado direito. Do lado direito embaixo. Isso. Primeira live. Normal. Deixa eu te falar. A doutora Cláudia, que tem um trabalho chamado Stop Câncer BR, ela falou, maravilhosa, de gratidão, conteúdo riquíssimo, adorei, super necessário nesses tempos, pois temos que nos reinventar e nos abrirmos para um novo mundo e uma nova consciência. Né? Obrigada. Então, Yara, a gente está terminando aqui, eu acho que a gente tem muito... a Luísa falou, ser feliz dá trabalho. É isso. É verdade. Assim, dá trabalho desconstruir toda essa construção do sofrimento, da dor, da luta. Né? Mas é só também, porque à medida em que você se lança, que você conscientiza, né, dessa barreira que foi criada como autoproteção, que nos foi vendida como algo real e verdadeiro, quando a gente desconstrói isso, também é possível fluir com muito mais facilidade e mais leveza. Sol, é fácil. Depois que a gente faz a escolha, o universo apoia a gente seguir.
um dos fundamentos do Access Consciousness é você escolhe a cada 10 segundos na vida. Então, vai terminar agora. Bom, parece que é 1 hora só de live, né, Alice? Alice é minha personal web. Está terminando, se despede e vai ficar gravado no IGTV. Se despede. Okay. Solange, muito, muito grata por esse convite, por essa